Estamos de volta com o Hora Geral. Agora são 7 horas e 26 minutos. Um bom dia para você e uma boa tarde para quem está acompanhando a reapresentação todas as tardes das 16 às 17 horas. Como eu tinha comentado, temos aqui um especialista em finanças, que é o Marcelo Rocha. Marcelo, prazer em revê-lo. Tudo bem, Marcelo? Prazer é tudo meu estar aqui com você, com os seus telespectadores. Marcelo, quando a gente fala especialista em finanças, significa que você é milionário, é isso? Olha, gostaria. Estou buscando. Vamos sempre correndo, nunca correndo atrás do prejuízo, né? Não, se de repente você agarra o prejuízo, você vai acabar morrendo com ele aí. Marcelo, a gente fala de economia, a gente fala de finanças e a gente vê que apesar de uma economia estável, ainda existe um grande número de pessoas endividadas, pessoas que têm o seu nome sujo, pessoas que têm dívidas e elas se perdem cada vez mais, achando que um empréstimo consignado, que um dinheiro emprestado vai resolver essa situação. Qual a melhor dica, até para a gente provocar a participação dos telespectadores no 3041-6777, qual a melhor dica para se administrar bem o dinheiro do salário que você ganha mensalmente? Olha, a melhor dica para quem vai administrar a sua renda familiar é colocar tudo no papel. Ver tudo aquilo que ganha, colocar tudo aquilo que tem de despesa e verificar se sobra. O ideal é que sobre. Sobrando um pouquinho, você começa a poupar. E poupando, você consegue ter dinheiro em mãos. E com dinheiro na mão, você faz excelente negócio. Agora, é muito fácil o que você está falando, eu também concordo com o Marcelo, mas na prática é difícil. Porque as pessoas, por exemplo, têm um hábito de comprar no cartão de crédito, vem o extrato, vem o boleto, paga o mínimo achando que no outro mês pode pagar o valor total. E o que acontece com esse valor mínimo do boleto do cartão de crédito, Marcelo? Esse pagamento mínimo não é ruim, né? Você acaba tendo uma taxa de juros aí de até 18%, dependendo da operadora do cartão, e isso onera demais a finança familiar. Se você está nessa situação, a melhor coisa é pare tudo, faça um empréstimo pessoal com juros menores, pague o cartão de crédito e fique só naquele empréstimo. Mas também não pode ficar gastando mais no cartão, senão você vai gerar aí duas dívidas. A dívida de cartão de crédito e cheque especial são dívidas que não são saudáveis para a gente. Agora, Marcelo, me preocupa muito os meus amigos da melhor idade. Nós temos uma população de idosos e eles são mensalmente assediados com relação a esse tal de empréstimo consignado. E eles são pegos de surpresa porque eles aceitam pela lábia do empréstimo consignado e muitas vezes vão receber o salário depois do empréstimo, mas só isso eles se esquecem que o consignado tem um desconto na folha. O desconto na folha ele existe, o assédio é muito grande porque você tem a certeza do recebimento, desconto em folha é a melhor modalidade de empréstimo para os bancos hoje, só que a pessoa, o idoso ele tem que se conscientizar de uma coisa, se ele vai fazer esse empréstimo, que faça para um investimento, comprar uma televisão nova, ou comprar uma casa, comprar um carro, alguma coisa que seja de bem útil para ele. Se esse empréstimo é feito para pagar uma dívida, aí tem que ter cautela. Hoje, a melhor modalidade de empréstimo existente realmente é a consignado, o empréstimo consignado, que a taxa é bem baixinha e o assédio é muito grande. E muita gente também acaba se confundindo, pensando que o dinheiro do empréstimo é um dinheiro que você não precisa pagar. É verdade. Está na conta, você não precisa pagar. O cheque especial, está lá, está disponível e tal. E isso aí acaba trazendo um transtorno para a vida pessoal e para a vida familiar. Tá vendo? Muita cautela. Marcelo, o Mário Fernandes de Mongaguá, não é inconstitucional cobrar mais de 12% de juros ao ano? Eu também acho que é, mas... É inconstitucional, é imoral, né? É ilegal. Esse fato já entra para uma área jurídica, mas assim, a partir do momento que você assina um contrato, você em tese está concordando com aquilo que eles vão aplicar, né? Então é muito importante também, antes de você fazer um financiamento, assinar um contrato de cartão de crédito, leia muito bem as cláusulas. Hoje tem cartão de crédito que lhe proporciona não pagar aquela anuidade, mensalidade e tal. Esses são os melhores cartões para você. E o dinheiro de plástico, se bem usado, é muito bom, porque ali você consegue controlar tudo, desde que você use com moderação. Agora, Marcelo, você é especialista em finanças. Para que o nosso público, o telespectador do Hora Geral possa entender, do que trata, qual a atividade do especialista em finanças? Você dá consultoria a empresas? Explica um pouco para nós. A consultoria, a área de finanças é uma área muito abrangente, né? Mas especificamente no meu caso, eu trabalho com empresas, micro, pequenas, médias empresas e também as pessoas. Eu costumo muito ajudar as pessoas dando dicas e ajudando-as a sair da situação do vermelho. Às vezes a dica é muito importante para a pessoa, que a pessoa
não está vendo aquilo que está acontecendo com ela. Às vezes o próprio cafezinho que você consome todo dia na rua pode fazer uma diferença enorme na sua finança familiar. Coloque isso no papel. Interessante. Vamos supor, eu gasto R$3 por dia de cafezinho. Então durante a semana seriam R$15. Durante o mês seriam R$60. Durante 12 meses. Nossa, vai. Durante 10 meses, vai. R$600. Mais os juros. Isso eu estou falando um cafezinho. Se de repente eu encontrar o Carioca na padaria, eu vou pagar um cafezinho para ele, são 2. É isso aí. Aí o Anderson, aí o Júlio, aí... Vai um docinho, vai um salgadinho, vai um refrigerante, quer dizer, você acaba não percebendo, né? Então, você está andando e vai gastando, né? E o dinheiro de plástico proporciona isso, então por isso que tem que ter cuidado e cautela na hora do Vale a pena poupar, ou seja, colocar o dinheiro, a economia, quando sobra, né, numa caderneta de poupança? Hoje está valendo. Para quem está começando a aplicar, está começando a investir, né, o juro da poupança hoje está muito equivalente com um fundo de investimento. E você não paga imposto de renda, né? Na grande maioria você não vai pagar imposto de renda. Então, uma das melhores aplicações hoje, para quem está iniciando uma poupança, é a própria poupança. Eu vejo a poupança como 2 aspectos. Da pessoa mais idosa de poupar, guardando dinheiro na poupança, e dos pais que costumam abrir poupança para os filhos, né? Para que quando eles cheguem numa determinada idade possa ter o dinheiro de volta para ajudar nos estudos, ajudar para pagar numa república ou de repente para pagar a faculdade. Essas 2 modalidades seriam as mais usuais na prática da poupança? São muito usuais. E você falou uma coisa importante, né? Os pais começam a investir para os filhos desde cedo. Mas às vezes eles esquecem de fazer com que de ensinar os filhos também a poupar. Até essa prática. Ensinar o filho, quando o filho já começa a ter entendimento do valor do dinheiro, fala, olha, você guarda esse dinheirinho, com esse dinheirinho guardado todos os meses, chegando no final do ano você pode comprar isso, aquilo outro. Você começa a criar na criança com todo o poupar. Exato. E isso é muito importante, porque quando ele estiver maior, esse hábito já vai estar intrínseco dentro dele. Muito bem. O André Luiz, do Guarujá, os vários impostos incidentes sobre a gasolina não caracterizam bitributação? Essa é uma discussão muito grande. O governo diz que não, né? E vários especialistas, inclusive eu, também entendem que a bitributação ela existe de uma forma oculta, você não consegue ver, né? Se nós tirássemos o imposto, tanto de qualquer produto, né? Na média, nós teríamos um decréscimo do valor do bem. 30%, 40%? Olha, chutando baixo, por aí. Nós temos uma carga tributária muito alta. E essa carga tributária ela existe porque nós temos também muita sonegação, tem muito desvio, né? E o nosso poder público não tem uma efetividade na hora de controlar e cobrar essa tributação. Então, acaba os bons pagando pelos maus. Tem até em São Paulo o impostômetro, que assusta pela quantidade de números, mas não assusta os governos e não assusta a população, pelo menos na sua maioria. Porque se a gente observar, os Estados Unidos, por exemplo, quando você vai comprar, você já tem o valor do produto e o valor do imposto, você sabe. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, você sabe que aquele imposto ele é revertido. Uma outra discussão que as pessoas fazem é o seguinte, como que eu pago IPVA e tenho que pagar pedágio? Né? O imposto sobre veículos automotores não incide também para que eu pague para poder circular com o veículo dentro do estado, por exemplo? Olha, as questões essa é outra discussão. Muita discussão, muito polêmica, até o direito de ir e vir, né? Você colocando pedágio, você está impedindo a pessoa de ir e vir. E, Marcelo, eu não sou contra o imposto, né? Até porque desde o início dos tempos, né, a gente sabe que existia o imposto. A própria origem do dinheiro era através de troca de produtos, né, em feiras. Mas o que nos causa mais estranheza, eu quero ouvir a opinião do telespectador no 3041-6777, é que a gente não vê esse dinheiro sendo revertido. Entendeu? Você sempre tem que pagar e não vê o retorno. É a mesma coisa num prédio. Você paga um condomínio, mas tem um síndico que não quer saber de nada, não investe no prédio, deixa o prédio sujo, os funcionários fazem o que querem, né? Então o que acontece? Você está pensando, peraí, eu estou pagando o condomínio para quê? Se não vejo nenhuma benfeitoria. Olha, o Japão é um bom exemplo para a gente. Lá o custo de vida é um pouquinho alto, comparando com o Brasil. Só que todo o imposto é revertido para a comunidade. Então você não precisa ter plano de saúde, não precisa pagar a escola, né, a escola particular, porque você sabe que o governo supre essas necessidades com muita qualidade. E isso não acontece aqui. Hoje, se você quer um ensino de qualidade, você tem que fazer o quê? Tem que buscar uma instituição particular.
Se você quer ter um plano de saúde, quer ter uma garantia de que você vai ser bem atendido, você vai para onde? Um plano de saúde particular. E mesmo assim não está sendo muito bem atendido, né? Então, para você ter as garantias legais de coisas que são essenciais para a nossa vida, você tem que pagar, além do que você já paga de imposto. Isso é que está causando a injustiça. Marcelo, o Bruno Dias, tem uma pergunta que eu faria para você, mas deixa eu atender o Bruno Dias, da Aparecida em Santos. Se os juros bancários cobrados são mais altos que os permitidos pela Constituição, isso não pode ser considerado agiotagem? Olha, se parar para pensar, e a agiotagem é uma prática ilícita, ao meu conhecimento, né? Realmente é. Eu não tenho conhecimento se a Constituição doutrina os juros, mas eu sei que existem leis que doutrinam a multa, por exemplo, a multa de 2%, né, que você pode cobrar em qualquer atraso. Agora, juros vai do mercado e vai daquilo que você combinar com quem você está contratando o serviço. Por isso que é muito importante você ler o que está constando no seu contrato. Às vezes, aquelas cláusulas miúdas, que hoje não poderiam existir mais, mas ainda existem em alguns momentos, elas trazem informações que, se você ler, você acaba falando, peraí, não quero mais comprar esse produto por conta Agora, disso. Marcelo, a gente está num país, eu amo o Brasil, um país tropical, um país gostoso, né? Mas a gente observa que algumas práticas, elas são burladas. Você lembra do mensalão? Que não era caixa 2, era dinheiro não contabilizado. Verdade. Também não é escritório da agiotagem, é factoring. Então, ou seja, são algumas terminologias que mudam, mas a prática é a mesma. A gente tem que ter bom senso e procurar não cair numa arapuca como essa. É verdade. E você citou uma coisa importante. Nós temos no Brasil hoje muita corrupção. Seria muito bom se tivéssemos pessoas boas, como você, como muita gente que está aí militando pelo bem da sociedade e que não visassem algo ilícito. O favorecimento próprio. É incrível. Eu fico acompanhando em jornais, acompanhando via internet, tudo. Você vê cada absurdo, que acaba, você fala assim, você paga o imposto e o dinheiro é mal encaminhado? Realmente. Agora, Marcelo, você falou algo também importante. O tanto do dinheiro que é desviado e que sai pelo ralo, de escândalos que a população do Brasil todo conhece, se fosse canalizado para projetos sociais, eu tenho a certeza que nós estaríamos aí sendo um dos países mais observados, né, mais invejados pela prática de projetos sociais. Porque a gente fala em milhões. O número 2 do Ministério do Trabalho, que pediu demissão ontem, existe um indício, uma suspeita de favorecimento de uma empresa de quase 400 milhões de reais. Isso é um absurdo. Um caso. A corrupção ela acaba consumindo, às vezes, até mais do que a metade da arrecadação brasileira, em casos isolados. Aí, quer dizer, é uma coisa que fere diretamente o benefício da sociedade, o benefício do povo. E a população assiste tudo isso, vê aí o aumento da impunidade e não sabe como o Brasil... E aí, eu não quero culpar aqui a presidente Dilma, né? Mas a gente sempre chega no alto escalão, que seja do governo federal, porque justamente de lá que vem os exemplos, né? Que vem a ordem. A gente sabe da importância dos governos municipal e estadual, mas também a responsabilidade do governo federal em políticas sérias. Por exemplo, nós perdemos oportunidades de muitas reformas. A reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma política. Eram reformas que o Lula lá atrás deveria promover, que eu acho que a gente teria hoje dias melhores. Não sei se o Marcelo concorda. Concordo plenamente. Na verdade, falta interesse. É o jogo que existe no Congresso, que existe lá em Brasília, que acaba fazendo com que isso não saia da pauta. E para sair da pauta, só com a população mesmo, cobrando seus direitos, mas de forma justa, pacífica e sem violência aí na rua. O meu amigo Marcelo, consultor especialista de finanças, né? Eu digo consultor econômico, para mim é quase igual. O Marcelo Rocha, ele vai continuar com a gente, você vai ligar e fazer perguntas no 3041-6777. Já vou deixar uma pergunta para que o Marcelo responda depois do intervalo. Escuta, Marcelo, está chegando o final do ano, 13º que saiu agora a primeira parcela, dia 26 de agosto, dos aposentados. O que fazer com esse dinheiro? Já posso ir comprando presente para todo mundo? Pago à vista? Pago a prazo? Uso meu cartão de crédito? Vamos saber as dicas do Marcelo Rocha depois do intervalo aqui no Hora Geral. Eu volto já.